Ah, Bom, eu não vou te ver enquanto eu estiver aqui, não, né? bom, eu acho que você consegue me ver se você tiver um outro aparelho para conectar na nossa rádio Paraná Oficial, TV Hum, Paraná Oficial, o programa Próxima Estação Hungria, que é Közös Megálló Magyarország. É um ah, imenso prazer, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham hoje aqui, essa quinta-feira chuvosa em Curitiba. Não sei como é que está em Nova Petrópolis com o nosso amigo Henrico, que também nos acompanha hoje, nosso entrevistado, nossa personalidade aqui presente no programa Próxima Estação Hungria, que é Közös Megálló Magyarország, Henrico Ionamine Costa, cineasta, produtor, uma personalidade, uma pessoa aí que tivemos o prazer de conhecer por intermédio dos nossos amigos lá de Jaraguá e agora conhecendo online, né? Um grande prazer. Henrico, muito bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Eu que agradeço ter aí aceitado a nossa solicitação de conversar um pouquinho com você, de dividir sua história de vida, sua história profissional com os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria. O Henrico, então, Henrico, conte pra gente um pouquinho. Sei que você é um profissional do audiovisual, né? Tem aí uma larga experiência. Mas conta um pouquinho da sua família para mim. Henrico Ionamine Costa. Conta para Isso, mim. A gente eu estava aqui sou. nos bastidores falando um pouco de húngaro, né? Conversando um pouquinho de húngaro, enquanto aí o nosso diretor Alexandre Domingues acertava lá todas essas questões técnicas. Mas conta para mim. Bom, como meu nome mesmo diz, né? Eu sou húngaro, sou japonês, tenho um pouquinho de português também, eu sou uma mistura de E... várias coisas, né? A família da minha mãe é do Japão e o do meu pai é húngaro, aí de São Paulo. Bacana, que legal, que legal. E a parte húngara, então, ela é da parte da sua mãe. Porque você havia comentado comigo que os húngaros, na realidade, eles são da parte do seu avô, isso? Por parte de pai. Na verdade, os húngaros são por parte de pai, a minha avó, né, que é descendente de húngara, a minha bisavó e meu bisavô nasceram na Hungria, se conheceram aqui no Brasil, vieram por causa do Trianon, né, do Tratado de Trianon, e, enfim, por parte de pai e por parte de mãe eu sou japonês, então eu sou uma Hum. mistura. Uhum. Então, Yonamine é por parte de mãe, né? E Isso. qual a região da sua família lá na Hungria, Henrico? Bom, é ali no sul, do sul da Hungria, na região que hoje pertence à Sérvia, né? Foi uma Hum, das áreas que foi perdida, assim, por causa do Tratado de de Trianon. Trianon. E inclusive, eu fiz um pequeno documentário sobre essa busca das origens também. Fui até a cidade lá, eu fui na igreja, né, que o meu bisavô foi batizado, consegui entrar lá pelo porão da igreja, peguei os documentos, tirei fotos e tudo. E isso, inclusive, foi uma coisa que facilitou bastante para eu tirar a minha cidadania, né, que eu tirei já faz uns 5, 6 anos. Ah, que bacana, que legal. Olha, e isso na realidade te trouxe essa bagagem, então, essa bagagem um pouco, como eu diria, dessa saudade, né? Porque eu aqui, conhecendo um pouquinho da sua atividade, do seu trabalho, dá para ver que tem esse interesse do resgate, né? Conta pra gente um pouquinho, então, mais um pouquinho da tua história familiar aí, que eu acho que vai compartilhar bastante coisa dos nossos amigos que nos acompanham aqui. Exatamente. Bom, há uns 6, 7 anos atrás, eu tive essa ideia de fazer um piloto de programa, né, chamado Origens, que era justamente para pegar algumas pessoas aqui no Brasil e fazer um resgate da cultura familiar delas, né? Eu queria começar com a minha própria história, então eu fui para a Uhum. Hungria, já com essa ideia de fazer esse documentário, e na época, assim, eu não tinha tantas informações, na verdade, sobre onde que a minha família morava, não sabia muita coisa, sabe? Desde criança eu ouvia, assim, por causa da minha bisavó, principalmente, que nós somos húngaros, tudo tinha algumas comidas húngaras em casa, algumas coisas, né? A gente Uhum. falava um pouco, meu pai até foi alfabetizado em húngaro, primeiramente, mas depois acabou esquecendo. Uhum. Mas a gente falava muito
que da Hungria tudo, mas não sabia detalhes sobre as coisas, assim. E eu, nessa época, comecei a perguntar muito ainda para minha avó, que era viva na época, né? E, bom, ela ficou maravilhada com esse interesse que eu tive, né, pela Hungria, tudo. E essa viagem foi que me começou, assim, a abrir esse interesse maior, assim, para descobrir as coisas, né? Daí, foi muito legal, eu consegui os documentos, tudo, para tirar a cidadania. E foi muito bacana também porque eu consegui fazer com que a minha avó estivesse presente, né, na minha cerimônia de posse da cidadania húngara, né? E ela estava assim super, super emocionada, foi uma coisa muito legal. A minha avó, ela sempre teve problemas cardíacos, né? Ela, desde criança, assim, ela quase faleceu várias vezes, assim. Eu lembro de várias vezes que a gente ia para o hospital correndo, porque ela o coração dela era muito fraco, né? Ela teve, antes de eu nascer, uma parada cardíaca, eu acho que, ou era muito pequena, não sei exatamente, mas ela sempre ficava nessa iminência, assim, de talvez não aguentar, né? E isso foi até uma coisa que marcou bastante, assim, a minha relação com ela. E quando ela soube da minha cidadania, ela, nossa, foi uma coisa incrível, porque a minha bisavó já falava em a gente retornar, né, ter essa busca das origens, ela também falava bastante. E na véspera do dia que eu fui até o Colégio Sul-América em São Paulo para tirar a cidadania, ela passou muito mal, né? Eu acho, né, que ela estava tão nervosa, tão assim que ela pensava muito assim, eu não posso tipo, estragar essa data, assim, eu não posso manchar, né, uma data tão importante para ele, assim, com, sei lá, com daqui a pouco vira, falecer, alguma coisa assim. Eu lembro que estava em São Paulo, eu aluguei uma casa perto do colégio para agregar toda a minha família, até a família japonesa também, todo mundo, eu trouxe todo mundo para ir assistir essa cerimônia. Eu comprei um Magyar Ottoni, né, um terno húngaro tradicional, aqueles que bem de baile, assim, antigo, né, para essa ocasião. E assim, a gente foi correndo para o hospital levar minha avó na véspera de noite, assim, era madrugada, e graças a Deus, assim, ela se recuperou. No dia seguinte, ela foi, assistiu a apresentação, tudo, se emocionou, eu também, né, bastante, assim, foi uma coisa muito marcante. Eu até fiz posteriormente lá um bogras, né, que é um ensopado húngaro, né, no quintal da casa, chamei um amigo da Hungria também que estava presente, e ela falou uma coisa para mim assim que foi muito marcante, né? Que ela virou para mim e falou: "Filho, você reacendeu uma coisa dentro de mim que eu nem sabia que ainda existia, Olha aí, sabe?" olha aí. E eu fico até emocionado assim de lembrar porque foi foi até Marcante. essa memória, inclusive, eu escrevi recentemente num livro que está para ser lançado, né, esse ano, o final desse ano, ano que vem, aqui na Hungria e também aqui no Brasil, chamado Memórias Húngaras, né? Que legal, Então, que legal, que bacana, que bacana. Que bacana. Na realidade, ouvindo a tua história, Henrico, porque a gente fala muito, né, aqui no nosso programa, o programa do Consulado Honorário da Hungria no Paraná, então a gente conversa muito sobre essa questão de cidadania. E ouvindo o teu depoimento, ele é muito mais, não um depoimento, mas a tua história, ela revela muito mais do que simplesmente a documentação, revela um resgate familiar, uma busca pessoal e uma introspecção tão profunda que marcou antes e depois, não é, na sua vida. sim, com certeza. Inclusive, isso, né, foi uma coisa tão grande, assim, que abriu portas para tantos outros projetos, assim, que foram os Robbins Filmes, né, os filmes curtos que eu fiz, e até fiz médios filmes também, fiz alguns trabalhos, né, que foram posteriormente ali premiados na Hungria. Então, fiz documentário, tive a oportunidade já também de escrever para o jornal Magyar Nemzet, fiz inclusive uma coluna lá no caderno de cultura, né, falando sobre a coisa de ser artista, de produzir, de ter um resgate. Eu achei foi bem legal que foi sobre o assunto também, né?
Então, me fez viajar, conhecer gente aí também do Brasil inteiro, descendentes de húngaros também Olha morando aí. aqui, né? Inclusive o pessoal de Jaraguá do Sul, que quero mandar um abraço para eles que estão assistindo. O A Laís, nosso abraço também, juntamente com o seu aí. 2 abraços para os nossos amigos de Jaraguá do Sul, então, hein? Laís aí de Jaraguá, obrigado, Laís. Nosso abraço aí, nosso ouvinte, viu, Henrico? Laís aí, muito, muito, muito apoiando o programa, muito querida e obrigado pelo grande presente dessa manhã para todos nós aí, que é o Henrico conversando aqui com a gente no programa Próxima Estação Hungria, que é Vetközi Megalo, Magyarország. Henrico, então você está me contando, eu estou ouvindo a tua história e na minha cabeça as imagens que estão vindo então essa busca interior, um reencontro com uma parte de você mesmo e da tua família. Então você traz essa memória viva e, além disso, oportunidades muito humanas, muito bacanas de trabalho, de cultura, de trocas, de experiências, de vivências, né? Porque foi um marco mesmo para você na sua vida toda essa questão do resgate para a cidadania, não foi? foi, com certeza. E uma coisa que eu acho legal em relação a esses trabalhos que eu tenho participado, né, todos os anos lá na Hungria também, é que normalmente as histórias que eu escolho para retratar, né, são histórias assim que eu não quero que elas se mantenham somente no passado, assim, sabe? São histórias de pessoas que estão realizando coisas assim, conectadas com a Hungria, que eu quero que tenham frutos, né? E é uma coisa muito legal que eu percebo, né, que vários desses filmes que eu fiz, assim, tiveram frutos, estão tendo, eu acho isso muito bacana. Um Legal. exemplo, né, meu primeiro filme, A Verdade Húngara, a Verdade Húngara, né, foi um filme falando sobre o meu próprio resgate pessoal, sobre a minha história, sobre ter viajado para lá, e foi o filme, assim, que eu fiz mais correndo de todos, né, Olha e, só. e esse teve como fruto toda essa história de começar a participar dos festivais, de ter, né, foi o início dessa história. Posteriormente, eu fiz um filme que é da Kanga, que é um restaurante húngaro, aqui de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Ah, esse é a E, Kanga, né? A Kanga. e A Kanga, Brasília e Magyar Éterem, isso? exatamente. Que legal. E aí? Esse filme, né, ele é muito especial para mim também, porque eu me lembro, eu sou muito amigo da família lá, aqui, né, e é muito curioso que as nossas famílias eram vizinhas na Hungria. Moravam a 15 minutos de distância, assim, e eu conheci eles posteriormente no Brasil. E a minha família, na verdade, a húngara, né, mora em São Paulo. E eles vieram aqui para o Rio Grande do Sul, eu vim morar no Rio Grande do Sul, então a gente se conheceu, começou a falar, assim, sobre as coisas, de que região é. A gente foi olhar no mapa, aí eles eram praticamente vizinhos, né? Eu olhei. Mas, enfim, o que eu queria comentar sobre esse restaurante é que eles me confidenciaram, eles chegaram para mim e falaram antes, né, que eles estavam pensando em fechar o restaurante. Eles estavam já há 50 anos, né, lá em São Sebastião do Caí e tudo, mas, infelizmente, não estava mais tendo tanta rotatividade de pessoas. As pessoas não sei por quê. Eu acho que às vezes são ciclos, né? Exato. Mas eles estavam pensando em fechar o restaurante e tudo. E eu cheguei para eles e falei assim: olha, se eu vou fazer um filme com vocês, se eu ganhar, eu prometo que eu vou dar metade do prêmio em dinheiro para vocês, porque esses prêmios têm Uma uma premiação, recompensa em né? dinheiro também, não é assim uma coisa Não fica enorme rico. assim, Não... mas é um bom incentivo, né? Aham, claro. E eu fui lá, gravei com eles, a gente ganhou o prêmio, eu pude dar esse dinheiro para eles. E assim, claro que eu pensei que simbolicamente esse dinheiro poderia até ajudar eles, né, a dar força para o restaurante continuar. Mas o que acabou acontecendo foi uma coisa muito mais legal que isso. Ter ganho esse prêmio na Hungria fez com que o restaurante saísse no jornal da cidade, lá em São Sebastião do Caí. E assim, todo mundo queria ir lá, queria ver, e eles colocaram. Eu também Olha acabei aí. dando o prêmio físico, né? A plaquinha do prêmio, eles colocaram exposto lá no restaurante, Nossa, que colocaram exposto bonito. no restaurante Que a legal. matéria falando que tinha ganho, né? O prêmio na Hungria, tudo. Isso deu uma vida para o restaurante e eles estavam pensando em fechar, reabriram.
E aí esse restaurante foi o meu restaurante favorito húngaro, né? Sou suspeito para falar deles, assim. Mas foi muito legal, ficaram abertos lá. Só que, infelizmente, agora, devido às enchentes do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, 80% da cidade inteira que eles moravam foi destruída, né? Por Foi conta terrível, né? das Terrível chuvas. isso. E, infelizmente, o restaurante fechou agora para sempre, né? Que pena. Mas, assim, foi um dos exemplos, assim, que eu posso citar, né? Que o meu filme acabou ajudando. Teve um outro projeto muito legal, que foi o Bar Thalé, que, na verdade, não é um projeto que os protagonistas são húngaros, nem são descendentes de húngaros. O rapaz ali, ele é aqui de Canela, aqui do Rio Grande do Sul, mas ele era apaixonado por música húngara, sabe? Ele era muito apaixonado, e ele começou a aprender a falar húngaro, começou a aprender os instrumentos, o símbolo, reuniu os amigos dele, fizeram uma banda, né? E foi a mesma coisa. O filme, assim, ajudou eles com projeção, tudo. Eles tocaram na Casa Húngara de São Paulo. Eu acho que até esse ponto já devem ter ido para a Hungria tocar também. Foi um projeto que foi muito para frente. No final, ele acabou se mudando para São Paulo, né? Da banda. Nem todo mundo. Teve um da banda que foi para Oxford, acho que na Inglaterra, estudar, tudo. Mas, enfim, foi mais um exemplo, assim, de um projeto que foi impulsionado, né, por conta desses filmes. E é isso que eu acho legal, né, porque a gente tem muito essa história do resgate que a gente faz da Hungria e tudo, e eu acho muito importante, mas eu gosto dessas histórias, assim, que a gente pega isso, que não fique só no passado, que a gente dá uma vida nova para esses projetos, né. Com certeza, não. E outra coisa, a gente sempre comenta aqui no programa também que a cultura é para ser vivida pelas pessoas, né? Então, na sua história, a gente vê muito bem isso, né? Quer dizer, a obtenção da cidadania, a busca, então, uma primeira fase é de uma busca pessoal muito profunda, de uma busca pessoal muito importante na tua trajetória como ser humano. Depois, essa mesma redescoberta como ser humano, né? Esse reencontro com você mesmo, ele abre uma série de experiências e principalmente oportunidades para outras pessoas, né? Pessoas até que não são descendentes de húngaros, mas que têm a relação, como eu sou um apaixonado, eu sou pela cultura húngara, pelo povo húngaro, né? Então eu sou suspeito. Mas é apaixonante, e aí tua experiência abre essas portas para que as pessoas, por exemplo, o exemplo do restaurante é lindo, né? Quer dizer, puxa, você deixou lá a placa que é um feito. Infelizmente, eu tenho muito pouca noção do que é você criar uma obra audiovisual, né? Mas tenho plena certeza que não é algo fácil que você faz em meia hora, 40 minutos. Então, é algo que demanda muito trabalho. Então, o resultado físico desse teu trabalho, que seria a placa, né? O reconhecimento materializado, deixa no restaurante. Né? E depois a banda que você mencionou agora, que as pessoas viajam. Então, para os nossos amigos, nossas amigas que ouvem aqui o Próxima Extração Hungria, fica aí, né, Henrique, uma dica para as pessoas efetivamente entenderem que podem encontrar nas suas raízes ou mesmo nas culturas que hoje estão um pouco mais fáceis de você ter acesso por meio dessa comunicação toda que existe, essa revolução nas comunicações que aconteceu aí nos últimos 20 anos, que você pode ter experiências humanas e experiências pessoais lindíssimas, não é? Sim, com certeza. Então, desculpe, pode falar Desculpa, aí. eu te cortei. Eu também Que às tô. vezes atrasa um pouquinho e aí eu te Eu cortei sei, já. não, mas Mas é pode falar. um prazer, imagine. E aí você ia comentar, né, que é dessas experiências humanas que as pessoas têm através da cultura, né? E a tua obra muito muito humana, muito de gente, né? Então, quer dizer, você aí revivendo a tua história, mas trocando com as pessoas o presente. Então, na realidade, é uma história viva. É uma história
é cultura, isso é cultura. Muito bacana, parabéns, muito legal mesmo. Estou bem aí Obrigado. orgulhoso de ter você aqui comigo, né, virtualmente e dividindo essa nossa conversa com os nossos amigos e amigas que nos acompanham hoje no programa Próxima Estação Hungria, que é Vetköz Megalo Magyarország. E se tiverem dúvidas, questões, sugestões, correções, escrevam para a gente. Em língua portuguesa, Próxima Estação Hungria, @hungria.curitiba.br. Magyar nyelv, következő megálló Magyarország, @hungria.curitiba.br. E aí, Henrico, você fez depois essa obra com esse pessoal da banda, né? Mas eu Uhum. sei que você tem um projeto aqui, que foi o último, 2025, Turul Uhum. Reggae du Projekt. Conta um pouquinho pra gente. O Turul é o Turul que eu tô pensando? Aquela ave mítica? Conta primeiro o que é o Turul. O que é o Turul? Bom, primeiramente, assim, como eu gosto bastante de estudar sobre a cultura húngara, tudo, eu fiquei muito interessado, né, sobre essa mitologia, né, antiga, sobre Tautos, sobre o mito do Turul. Turul é uma ave mitológica da Hungria, Uhum. né, e tem a lenda que, já ouvi várias versões dessa lenda, né, mas que ela foi, que ela guiou, né, os húngaros para decidir assim onde seria o local, né, da fundação do Estado húngaro, derramando a espada, tudo. Tem várias lendas, na verdade, relacionadas ao Turu. Por exemplo, também dizem que quando os húngaros morrem, né, o Turu é a ave que leva a alma, que guia a alma dos húngaros até o céu, Olha né? aí. Então, enfim, são várias histórias assim relacionadas ao Uhum. Turu, mas esse projeto em especial eu fiquei assim maravilhado de fazer. Eu acho que foi acho que foi o filme mais legal que eu fiz, na verdade, até assim. Que Eu conheci o legal. senhor Eugênio, que ele é um húngaro, que ele mora aqui no Brasil, né, no interior de São Paulo, e é um cara de coração enorme, assim, uma pessoa de alma muito iluminada. Ele Uhum. tem um projeto que é de construir 1.000 violinos, que ele deu o nome de Turul como uma homenagem, né, à Hungria. Uh, uh, e esses violinos são violinos muito especiais, eles não são violinos tradicionais, né? Normalmente são ocos por dentro, com as chaves, né, em F e tudo. Esse violino, ele é um projeto, na verdade, medieval, que já existia um conceito dele, e ele tem uma serpentina de madeira dentro do violino. Olha. Então, ela faz um S dentro do corpo do violino, assim, ela começa girando de um lado, depois ela vai em sentido, em forma de infinito, assim, mais ou menos, né, fazendo o contorno do outro lado, e ela é presa pelo meio do violino, que normalmente o violino, posso estar falando besteira aqui, né, mas eu sei que o violão, por exemplo, tem uma alma, tem uma barra de ferro que sustenta tudo. Nesse violino Turul, não. Ele é solto e ele é preso pelo meio, e a abertura para a saída do som é nas laterais, sabe? Ele, na verdade, fez esse violino pensando no Tratado de Trianon, sabe? Uhum. Pensando como foi uma coisa muito traumática para os húngaros, Uhum. tudo. Esse é um projeto que ele fez assim para idealizar a paz, basicamente, né? Então, a ideia dele é construir 1.000 violinos desses super especiais, com luthiers do mundo inteiro que vão mandar, por exemplo, tem madeira que vem da Áustria, tem o cabeçote que vem, não sei, do Canadá, não sei, outra parte ali, a ponte vem da Suécia, não sei, vem de vários lugares, assim, diferentes do mundo. E ele, como ele tem esse formato diferente, o violino, o som é muito diferente. Ele é um som que preenche, cheio, assim, você toca e ele faz eco. Então, tem muito aquela história de você tocar sozinho, mas se sentir cheio, sabe? De ecoar, assim, de você um som que preenche. E a ideia do Eugênio, a pessoa que é o idealizador, é fazer 1.000 violinos, conforme eu falei, e doar para 1.000 pessoas, só que assim, vão ser em pares de 2, ou seja, 500 pares, né? E sempre pessoas
em descendentes, por exemplo, de húngaro que passaram pelo Trianon, podem receber um desses, ou pessoas que estão em conflitos, por exemplo, lá, vamos pensar no conflito moderno, Israel-Palestina. Então, ele vai dar um violino para o palestino, um violino para o Israelense? israelense, exatamente. Eu estava adiantando o pensamento aqui, que eu tenho hiperatividade. Né? Não, mas estamos bem. E assim a ideia é que as pessoas possam se juntar para tocar juntos, tudo. Na concepção é uma coisa muito legal, assim, é uma coisa simbólica muito legal, né? E eu achei muito interessante que o Eugênio está conseguindo juntar, ele está conseguindo construir esses violinos, já estão prontos, metade já está pronto, né? Olha, já E, enfim, eu fui na casa dele, aqui no interior de São Paulo, né? E não só a questão do violino é incrível, assim, mas ele tem muita coisa legal. Por exemplo, ele tem... a casa dele fica num sítio que é a primeira reserva ambiental ecológica privada de todo o Brasil. Que legal. Eu conheci ele, que é húngaro, assim, sabe? Ele tem, por exemplo, um violão que ele chama de violão quântico, que daí não é em semitons, que é com notas inteiras. Então é bem diferente o braço do violão. Ele tem um piano, né, que pertenceu ali à família do Lins Ferenc, a filha dele. Nossa. Imagina, uma relíquia da história da música, tá perdida no interior de São Paulo. Aqui, Meu sabe? Deus, mas como que esse piano veio parar? Agora eu fiquei... Como que veio parar aqui no interior de São Paulo? Só o piano já dava sim. Um documentário sobre isso, sabe? Mas, assim, é uma coisa tão incrível. E ele tem juntado as pessoas da comunidade lá, ensinado as pessoas ali a fazer o violino. Então, é um violino que está sendo feito por várias mãos também, né? Claro, da supervisão dele. E sem fins lucrativos nenhum, assim. Ele já tá bem velhinho agora, tá com 90 e poucos anos, né? Enfim, eu espero que ele... quando eu fiquei sabendo dessa história, eu pensei, ó, assim como os outros filmes, eu espero que esse filme ajude esse projeto a se concluir, né? Porque é uma coisa tão incrível, né? Tão legal. E me diz uma coisa, qual é a cidade do interior de São Paulo? Então, enquanto a gente estava conversando, eu estava tentando me lembrar disso. Mariporã da Serra, eu acho. Tenho certeza agora. É mais ou menos 1h30 de São Paulo, sabe? É bem pertinho, na verdade. Pro norte, então, deve ser, né? Por causa da sede, deve ser pro norte de São Paulo. Pô, mas que bacana. Eu tô realmente, né? Como você falou, né? Só o piano de Liszt que tá aqui no Brasil, mas como que esse piano chegou aqui? Agora eu não consigo imaginar a história que tem esse piano, né? É como você falou, só o piano já dá um livro e um filme, né? É uma coisa... Exatamente. Meu Deus do céu, que bacana, que legal. E como que Eu cheguei na casa dele e eu pensei assim, olha, eu vou fazer um filme sobre um projeto que está em andamento, né? Que era a minha proposta inicial, mas, meu Deus, eu queria muito voltar aqui e saber mais sobre essas outras coisas também, né? Porque mas com certeza legal. é muito legal. Henrico, conta pra mim uma coisa aqui. Quando você inicia um projeto, do início do projeto audiovisual, um filme, por exemplo, até você dizer, não, tá pronto, agora eu vou fazer a divulgação, Quanto tempo mais ou menos leva? Essa pergunta eu acho que depende muito, sabe? Teve alguns projetos que aconteceram muito rápido, foram questão de semanas, assim, mas eu diria que o maior desafio é encontrar essas pessoas, né? Encontrar as histórias. Eu vejo, tem muita história legal. A minha mãe agora está se mudando para o Uruguai, por exemplo, né? E lá tem uma comunidade húngara também. Olha aí. Então, por exemplo, eu já fiz 2 viagens para lá para conversar com as pessoas, mas assim, só entrevistar por cima algumas pessoas, sabe? E não tirei nenhuma história ainda de lá, mas eu sei que alguma coisa ainda vai tirar. Vem. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve um padre húngaro que infelizmente faleceu agora, acho que foi antes da pandemia, um pouco antes. E também, eu já ouvi muitas histórias sobre ele, assim, mas eu faço sempre uma avaliação, né, de também como é que, será que eu consigo captar em vídeo a essência disso? Porque como o padre não está mais aqui, eu dependo do que as pessoas vão falar dele, né? Então, também tenho essa coisa assim, será que
vai ser interessante, só as pessoas falando dele ou não, porque eu tenho tanto tempo para fazer. Tem aqui perto de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, eu descobri também um senhor que faz vinhos, só que aqui tem uma região de vinícolas muito ativa, né? Bento Gonçalves, Uhum. Garibaldi. Ele faz vinhos com. Eu sei que ele usa uma técnica húngara para fazer. Eu acho que ele é descendente de húngaros também. Então, é também um projeto que eu faço, estou fazendo uma avaliação, assim, de que se vai virar uma história ou não, né? Em relação ao restaurante lá, porque a gente já era amigo, já se conhecia, tudo. Uhum. Às vezes tem muita indicação, né? As pessoas falam, eu conheço fulano que faz isso, essa história talvez seja interessante. Por exemplo, o Bar Talê, a gente gravou foi em 3, 4 dias tudo. Eu fui com eles para São Paulo, gravei na Casa Húngara, Uhum. gravei um show que eles fizeram aqui, acho que não foi na Casa de Cultura, foi em um centro cultural aqui de Porto Alegre, e gravei com eles na sede da, não me lembro se é a sede dos arquitetos, da União dos Arquitetos aqui que é uma casa histórica, tudo. Mas enfim, né? Então essa pergunta assim é muito complicada porque tem Uhum. gente, o restaurante foi gravado muito rápido, foi gravado em um dia, assim, sabe? Mas normalmente toma aí pelo menos uma semana para fazer. Ah, então é um trabalho. E aí, quando você está nesse projeto, a tua dedicação é exclusiva para este projeto, né? Você não tem como parar. Tudo bem, você pode até suspender o trabalho, mas o ideal é você começar e terminar, né? Exatamente. Por exemplo, a questão do violino já tinha um tempo que eu queria fazer, mas eu queria que ele estivesse pronto com o violino, porque o Eugênio, já mandaram pessoas da Hungria para cá, de canais de televisão, para gravar o violino, só que eles não tinham o violino pronto. E eu pensei assim, tem já documentários dele falando, né, do violino, então qual que vai ser a diferença do meu trabalho para esses que já existem? Assim, ensinar mesmo que eu faça uma estética diferente, que eu use, sei lá, fazer alguma coisa que não eu acho que foi bem simples assim a gravação, né? Mas o que vai ser de diferente? Eu pensava também, né? Então acho que é legal também procurar aspectos diferentes, né? Às vezes até um assunto que já foi explorado, mas pensar sobre um viés diferente, assim. Claro, claro. Então, é um trabalho para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a gente aqui nessa manhã de quinta-feira, riquíssima, com o nosso amigo Henrico Yonamini Costa, Bora, nosso Minas. querido amigo aí, cineasta, produtor audiovisual, uma pessoa aí com várias histórias interessantíssimas, cidadão húngaro, fala húngaro, né? Se você quer se dedicar a essas áreas do audiovisual, porque hoje também existem faculdades, né, que são dedicadas ao cinema, vários cursos, se pode estudar muito isso, inclusive na Hungria, né, Henrico? Sim, sim. Inclusive, assim, eu vejo que a Hungria tem bastantes incentivos nessa área, né? Eu, como participo todos os anos lá do Cult Film Festival, né? Eu vejo que tem bastante pessoas, assim, do meio, né? Então, pessoal da televisão e tudo. E eu vejo que agora, nos últimos anos, inclusive, a Hungria tem se tornado um polo, né, de produção de longa-metragens bastante. Teve vários filmes que vieram, de Hollywood, que vieram gravar e tudo, tem incentivos fiscais, tem a questão também de ser um lugar que tem cenários muito diversos, em uma área mais entrada, né? E tem a questão econômica também. Então, são bastante coisas, né, que fazem esses incentivos. Que legal. Então, olha aí, meu amigo, minha amiga, de repente quer entrar um pouquinho na área, quer conhecer, quer se especializar, quer melhorar, estão aí abertos os caminhos, né? Lá na Hungria, aqui no Brasil, você pode estudar e se dedicar a essa área que é belíssima. É uma área que hoje, com os recursos que existem, você pode, vamos dizer, cristalizar um momento, né? As pessoas até não estão mais aqui, mas estão no vídeo, estão no áudio, estão falando, né? Essa magia, essa coisa que é tão bonita do cinema, da TV, dos documentários, né? E Henrico, conta pra gente um pouquinho, onde que eu consigo ver as tuas obras? Onde é que eu consigo
onde que eu consigo ver se eu procurar um filme? Eu quero ver aqui o Turulhege Project. Onde que eu acho? Bom, tem tudo no YouTube, né? A maior parte das coisas tem no YouTube. Eu tenho algumas coisas que estão no Vimeo, né? Uh, os filmes do Cult Film Festival normalmente são curtos, né? Alguns filmes eu tenho uma versão um pouco maior, que eu pude me estender mais, mas se entrar no Culturalis Film Festival, eu tenho ali, só tem em húngaro, tá? Não tem como falar, não tem em português, Não, né? aí a gente vamos dar um jeito aí. Mas, enfim, eu tenho os filmes ali. Tem uma coisa no Vimeo também. Eu já fiz um longa-metragem. Tem umas coisas antigas minhas também aqui no Brasil mesmo. Eu trabalhei já na MTV, trabalhei no SBT, fiz uma série lá, Cavalgado dos Extremos, que foi, inclusive, ao ar nacionalmente. A Ah, gente que ganhou o legal. prêmio ARI, de jornalismo. Foi bem marcante para mim. Isso não tem nada a ver com a Hungria, tá? Eu tô comentando aqui, tá Não, vendo? mas poxa vida, é bacana saber. E sobre o que que era essa Cavalgada dos Extremos? Era um grupo, era uma coisa cultural também, era um grupo na verdade era um grupo de gaúchos aqui, né, que são super orgulhosos da sua origem, das suas coisas, da sua cultura, e eles viajam pelo mundo, e eles gravam essas viagens, sempre fazendo essas cavalgadas, e tem um ali que ele faz mais poesia, o outro é um assador de churrasco, todos eles montam a cavalo, né, e aí eles Uhum. foram. Foi gravado na Mongólia, foi gravado no Canadá, Olha na que África do legal. Sul. Tinha um plano de ser gravado no Japão também, mas essa última temporada não acabou não acabou sendo realizada essa produção. Mas foi também, embora não tenha a ver com a Hungria, assim, foi um trabalho assim que me deu muito prazer também por conta disso. Eu gosto muito dessas coisas culturais, assim, de as pessoas expressando, né, orgulho pelas suas origens e tudo. Esse trabalho foi muito legal, que ele ganhou o prêmio Ari de jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. E, inclusive, a gente estava concorrendo contra o documentário da Boate Kiss na época, né? Que foi uma tragédia que aconteceu aqui em Santa Maria. E eu Sim. fiquei muito surpreso da gente ter ganho, para ser bem sincero, porque Uhum. era uma boa história, assim, também, sabe? Mas, Exato, né? E com impacto social também muito grande e muito recente, né? Infelizmente foi uma tragédia muito triste aí, aquela da Boate Kiss, né? Mas a tua trajetória, então, você sempre teve, vamos dizer, esse pendor para o audiovisual. Então, essa é a tua obra, a tua arte, né? sim, uma coisa que eu queria comentar também, que estava falando antes sobre quem quer começar nessa área, hoje em dia está mais fácil do que em qualquer outro momento que a gente já teve na história, né? Antigamente, para fazer uma edição de vídeo, o pessoal tinha 15 milímetros, tinha que comprar uma câmera a cara, tinha que ter o rolo de filme, tu cortava com tesoura, colava com cola, fazer edição. E agora, né, a gente tem câmeras muito acessíveis, com qualidade muito alta. Eu comprei agora recentemente uma câmera 6K, né, então com uma qualidade altíssima assim para gravar e tocar se quiser no cinema, alguma coisa. As lentes, tá tudo muito barato. Hoje em dia, até com celular, na verdade, as pessoas estão fazendo coisas muito boas já, né? Claro que eu não estou querendo comparar uma câmera profissional com um celular. Mas, assim, a qualidade tá chegando, é, tem muito equipamento muito barato. Hoje em dia é muito barato fazer as coisas. Inclusive, até quando eu comecei a gravar, eu tinha muito problema com a parte de áudio. Porque sempre, normalmente o pessoal que começa com audiovisual não investe muito em microfone, coisa, e é uma coisa muito importante, né? Porque quando a pessoa começa a assistir um trabalho e o áudio tá ruim, tu pode estar falando a coisa mais interessante do mundo, as pessoas vão largar, elas não querem escutar Olha mais, aí. né? E hoje, inclusive, com a IA, você pode pegar um áudio muito ruim e tem programas aí que refazem o áudio, não é nem que melhoram o áudio, eles podem copiam a tua voz e falam do zero, você falando assim com qualidade altíssima. Então, eu acho, né, que a IA para esse ramo de audiovisual mais ajuda do que atrapalha, porque um robô não pode ainda com uma câmera ir lá e captar uma história, né? Tu pode fazer uma Uhum. história fictícia ali, criar uma cena que não existe, tudo com Uhum. IA, né? Um filme que não existe. Mas para fazer um documentário, principalmente, você precisa ir até um lugar, você precisa conversar com as pessoas, precisa extrair
das pessoas, né, uma história legal. E nesse sentido, assim, de melhorar a qualidade, a IA é perfeita, né? Você pode... Isso é uma coisa inimaginável, na verdade, na história. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na MTV, que foi meu primeiro trabalho, né, na área, eles falavam, se você captou ruim, se você colocou, setou mal, tirou, não focou direito, é lixo, né? Não dá para usar, é impossível. Você não pode pegar um filme de má qualidade e transformar ele num filme de alta qualidade. E hoje em dia, isso, embora, né, não seja aconselhável, porque é muito mais fácil você gravar bem feito uma vez, é totalmente possível. Né? A gente pega o pessoal pegando aí episódios de Chaves e colocando em HD, coisas assim, sabe? Então, E não é é uma, e não bem é bacana. uma coisa que tenha que ter uma ciência muito grande, né? Quer dizer, você tem que ter como aqueles laboratórios antigamente que eles tinham que colorir o filme, né? Ou aquelas dublagens que eram feitas, né? Que era uma coisa muito... Hoje a coisa se simplificou, entre aspas, né? Exatamente por causa da tecnologia, é isso? Exatamente. Eu, inclusive, tenho utilizado IA durante as minhas gravações. No meu último filme eu usei bastante, porque eu não estava conseguindo entender muito bem. Algumas pessoas falando em húngaro eu entendo muito claro, né? Uhum. Outras pessoas eu já tenho, às vezes, um pouco mais de dificuldade, ou não pegam uma palavra, tudo, sabe, alguma coisa. E aí, às vezes, eu utilizo, inclusive, para, assim, eu vi junto ali o programa, tá vendo, eu já estou comparando com o que eu estou ouvindo, já sei o que eu vou responder em cima, né? Tem, Uhum. inclusive, isso eu nunca utilizei, todos os meus filmes não tiveram IA no sentido de criar uma coisa que não existe, né? Eu acho que, embora seja possível, por exemplo, pegar uma pessoa falando em português, pegar meu vídeo falando em português e colocar uma IA falando em japonês, por exemplo, dá para fazer. E ainda com lip sync, né, com um movimento perfeito da boca, tudo. Mas aí eu já acho que a gente está já é uma coisa muito pessoal, né? Já estamos ultrapassando um pouco Entendi. o limite, assim, tipo, da veracidade, né? Porque na voz a gente tem muito a verdade do que a gente está falando, tem muito sentimento, o jeito que a gente fala, tudo. Claro. Então, mas eu acho que, voltando, né, a pegar o gancho ali, eu acho que para quem faz esse tipo de trabalho, assim, é só benefícios, assim, porque tem só facilitado, equipamento está barato, você tem inúmeros, todo dia surge uma coisa legal, uma coisa nova. Inclusive, isso tem feito também equipamentos que são desenvolvidos já para serem trabalhados posteriormente, né? Antigamente a gente tinha muito uma coisa que era gravar de forma lavada, né? A gente usava um preset chamado CineStyle nas câmeras, que eles era uma imagem feia, mas elas já eram preparadas para posteriormente numa edição você tornar elas bonitas, assim, você poder puxar um leque maior de cores, né? Uhum. E comprime mais assim para poder pegar mais nuances de cor e depois você estende aquilo ali, você consegue ver tudo que não estava visível. Hoje em dia é o contrário, ele já vem com uma IA que já te deixa meio que pronto uma parte, você pode trabalhar já com uma qualidade grande, usando variação de cor, mas é uma questão mais de estética, né, e não de necessidade, assim, de você ter que fazer uma coisa ficar boa, sabe? Entendi. Puxa, que bacana. Então hoje nós estamos aí com o nosso amigo cineasta, sempre dedicado às produções audiovisuais, Henrico Yonamini Costa. Nosso amigo aí com várias histórias, cidadão húngaro, né? Cidadão brasileiro, uma pessoa que tem aí na sua história a Hungria, o Japão, Portugal, Brasil e redescobriu várias histórias nesse nosso Brasil, nessa nossa Hungria, uma caminhada interessantíssima aqui hoje de manhã no nosso programa Próxima Estação Hungria, Következő megálló Magyarország. Henrico, você usou uma expressão há pouco e eu queria que você explicasse para a gente essa questão. Você falou que você gosta de narrativas em movimento, isso também estava na tua apresentação. O que são narrativas em movimento? O que é isso? Bom, eu
gosto como eu comentei antes, né? Eu gosto de coisas que não tem um fim ainda, né? Coisas que estão para serem concluídas, né? Gosto de histórias assim que elas estão acontecendo, elas podem continuar acontecendo. Assim, é muito, por exemplo, embora eu respeite muito, eu acho muito legal também, tem vários trabalhos que são nesse sentido, né? De contar uma história já com início, meio e fim. Eu gosto de contar uma coisa assim que fica aberta justamente para poder ter esses frutos, né? Ah, então essas são as narrativas em movimento. Quer dizer, você captura um momento daquilo, mas aquilo ainda está em transformação, aquilo ainda existe, vamos dizer, ainda demanda um desfecho, isso? Exatamente Ah, isso. que legal, que bacana, que bacana. E esse trabalho agora, bom, e você, canal do YouTube, os outros canais, você trabalhando também como esse. Você que faz, porque a produção, me perdoa a ignorância, e você, meu amigo, e minha amiga que nos acompanha também, perdoa a ignorância. Por isso que eu falo, sabe, Henrique? Eu sempre falo, escreva pra mim, eu falo muito, e quem muito fala, fala bobagem, né? Então. Escrevam pra gente, né? Próxima estação Hungria, hungria.curitiba.br ou Magyar nyelv, következő megálló Magyarország, hungria.curitiba.br. Mas assim, me perdoando a minha falta de conhecimento na área. Quando você vai fazer um filme, então, produção do filme é uma coisa, né? Produção Uhum. não significa o trabalho em si, mas é uma outra coisa, não é? Na verdade, assim, a área de audiovisual ela é muito segmentada, né? É muito difícil uma pessoa que pega e faz tudo do zero, né? Normalmente Uhum. tem uma pessoa que escreve roteiro, tem alguém que é mais focado em câmera, então sabe mais de enquadramentos, Uhum. tem a pessoa que entrevista, né? Só que eu trabalho um pouco diferente disso. A minha escola, como eu comentei antes, foi a MTV. E lá a gente tinha que fazer tudo, desde o início, assim. Eu lembro que eu tinha que botar a cada 2 dias no ar um programa, né? Uhum. E eu tinha a minha câmera, mais uma pessoa que era um assistente, uma pessoa que trabalhava comigo, que era produtor também. E a gente tinha que inventar alguma coisa com aquilo, assim. Não tinha uma limitação também de verba, assim, tudo, porque na época a Abril, né? O grupo Abril, que era o dono da MTV, eles faziam as coisas muito improvisadas, assim, era tanto que teve várias pessoas que nasceram, vários artistas que nasceram lá na MTV por conta disso, assim, que contavam uma piada, era engraçado, daí a pessoa trabalhava na redação, dela já aparecia, sabe? Uhum. Então, essa escola que eu tive, assim, me ensinou a fazer as coisas um pouco diferentes. Então, todos os meus trabalhos, eu faço de tudo. É claro que em alguns trabalhos, assim, eu utilizo, posso contratar alguém para uma função específica, né? Uhum. Mas em geral eu faço todos. Esses trabalhos lá da Hungria eu fiz todos sozinhos, né? Era Sozinhos. eu, normalmente eu levo umas 2 câmeras, coloco uma câmera fixa, a outra eu fico rodando, às vezes daí eu falo as perguntas, às vezes daí eu paro, vou gravar em outro lugar também. Uhum. Então é sozinho. Na verdade, eles falam muito, né, que hoje o mundo está muito, tá todo mundo muito especialista, né? Mas eu acho que tem até um livro que fala sobre isso, que as pessoas generalistas assim têm uma vantagem, né? Porque você não precisa, você pode se adaptar muito bem e fazer várias funções. Inclusive essa característica, né, de fazer as coisas sozinhas me fizeram fazer outros projetos, abriram portas para projetos muito legais, porque hoje em dia uma equipe de televisão, por exemplo, que vai mandar uma equipe para fazer uma gravação em algum lugar, tem que pensar na alimentação dessas pessoas, tem que pensar no transporte, tem que pagar passagens, né? E quando você tem uma equipe muito grande, isso é meio complicado. Mas se você tem uma pessoa só, já ajuda bastante. Eu, há um tempo atrás, fiz um trabalho lá para um canal de televisão no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, da região dos lagos, chamado Tribos, né? Que eu Uhum. estava na Califórnia, por exemplo, utilizei uma viagem de lazer com a minha família e gravei uma reportagem lá em Venice, com as pessoas, Que entrevistando na legal. rua, fazendo um fala-povo, que a gente fala, né? Quando a gente entrevista várias pessoas, depois conta uma história através da junção dessas respostas das pessoas, assim, sabe? Então, foi uma coisa muito legal que ela não seria viabilizada para um canal tão pequeno fazer, por exemplo,
né, porque não teria condições de mandar, assim. Então, hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas do audiovisual, principalmente com o YouTube, trabalhando assim, né, porque com o YouTube precisa de uma rapidez maior, tudo, e tem muitos YouTubers que começam exatamente assim. Claro que normalmente as pessoas não fazem uma produção, que nem tipo, eu faço, de pensar na luz, né, fazendo desenho de luz, não tem que saber editar, às vezes fazer uma pós-edição, tem que saber mexer com áudio, tudo, né, Claro. mas assim, eu gosto muito de fazer tudo, eu gosto muito de ter o controle sobre tudo, assim, e, por exemplo, naquele trabalho que eu mencionei ali do Cavalgado dos Extremos, que foi para o SBT, esse foi um trabalho que exigiu já ter mais gente. Então, tipo, eu tinha outro editor, tinha um rapaz que ele era músico profissional, então ele fez a trilha sonora e falou assim, pô, agora tem essa cena meio de tensão, que eles vão encontrar um urso no Canadá, tudo. Então, coloca um bumbo legueiro, né, que é um tambor tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Então, o cara foi lá, bateu tudo, ficou meio over, então vou tocar uma flauta. Então, eu acho muito legal quando a gente constrói coletivamente as coisas assim, mas gosto de ter conduzir meio individualmente, sabe? Entendi. Mas vem cá, mais uma dúvida de alguém que, assim, eu sou um apaixonado pelas artes audiovisuais. Eu acho que é uma das artes, assim, que, bom, toda forma de arte é uma forma de expressão do espírito, né? No sentido mais humano da palavra, né? Uhum. E eu, assim, tive a oportunidade na Hungria de conversar com o nosso cineasta, o Károly Mészáros, né? Que é o Que pai legal. da Lisa, a Fada Raposa, que fez um sucesso muito grande. Depois ele fez mais uma série de obras aí muito interessantes. Claro que são obras que não... É um pouquinho diferente, porque elas já têm aquela... pelo que me parece, um viés mais comercial, né? De exibição de sala de cinemas, dessas que são salas de cinemas voltadas ao consumo, né? Ao público que vai lá para ver um filme de ação, para ver uma comédia, né? Que é um pouquinho diferente do trabalho do Henrico, né, Henrico? Uhum. E esse. Tanto que ele está com um projeto agora em Seattle, né? Ele está filmando Lisa, a Fada Raposa 2, né? Ele tá em Seattle. E uma Que das legal. razões que ele não veio aqui para Curitiba, porque eu queria que ele viesse aqui para o Paraná. A gente podia fazer lá um roadshow aí, de repente, né? Íamos para outras cidades, Jaraguá, Curitiba, São Paulo, para ele falar, porque a nossa ideia, até já te estendo um novo convite desde já para participar novamente aqui do programa, porque eu acho que nós temos Legal. muito para conversar. A ideia seria a gente fazer uma história do cinema húngaro aqui, Uhum. passando aqui na Cinemateca, de repente em São Paulo também, iniciando pelo cinema mudo, que foi o que você falou, né? Essa tecnologia me desculpe o termo, de reviver, né? Essas obras que estavam até perdidas, eles conseguiram, o Nemzet Film conseguiu recuperar uma série de obras interessantíssimas desse período do cinema mudo, que eu acho assim, eu sou apaixonado. Mas a minha pergunta para você, até fiz aí como uma contextualização, é a seguinte: toda vez que a gente ouve de fazer vamos imaginar assim, uma atividade realmente que seja audiovisual, né? Você ouve num projeto e num valor muito concentrado de riqueza, um valor muito grande financeiramente. É assim que funciona, Henrico? Dá para fazer coisas com bem menos ou tem que ter um valor lá, vamos dizer, ó, você vai produzir mínimo, você tem que ter 50 mil reais, 60 mil reais? Não, como eu falei antes, agora a gente tem essa possibilidade, né, de gravar coisas com muito, muito pouco orçamento, né? Uhum. Inclusive, a maior parte desses trabalhos que eu faço quase como um hobby, assim, eu faço... Agora eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul, tudo, estou meio que estou meio que mudando, querendo empreender em outras coisas também, né? Mas, Uhum. por exemplo, eu fui convidado para participar daquele programa Cinco Continentes, Uma Nação, sabe, do canal do Duna TV.
Para mim é como se fosse eles fazem, me chamaram para fazer um, qual que é o nome quando você, em português, quando você Uma participação? um Um freelancer, assim, freelance. sabe? Aham. Então, por exemplo, eu tenho esse meu equipamento, que não é um equipamento tão caro, assim, agora, claro que tenho comprado coisas mais caras, assim, mas mesmo assim, não é nada impossível, né, comparado ao preço das coisas de cinema, Uhum. e dá para trabalhar com isso tranquilamente, assim, a televisão mesmo tem utilizado bastante de coisas mais baratas, pode fazer produções mais baratas também. Inclusive, há um tempo atrás eu tinha visto um canal de televisão, acho que era, não sei se era na Ucrânia ou na Rússia, que o entrevistador, para ter aquele, que na verdade era de jornalismo, né, o programa, eles pegavam o celular, conectavam uma lapela no celular e era gravado com um tripé, às vezes, assim, com um tripé Olha. não, desculpa, com um pau de selfie, sabe? O cara Aham. sozinho ia e gravava, assim, a matéria. Então, é possível sim, dá para fazer Uhum. muita coisa legal com baixíssimo orçamento. E, e uma coisa que eu acho muito interessante, né? Normalmente, quando você convida alguém para falar de um projeto dela, as pessoas elas são muito receptivas, né? Por exemplo, o próprio Eugênio, eu fui na casa dele, ele fez café para mim, queria já falando sobre comidas húngaras, né? No restaurante Acanga também, eu almocei lá várias vezes também, Uhum. né? Quando a gente estava lá, as pessoas têm prazer em contar, e você fala assim, olha, eu preciso, aqui fiz essa tomada aqui, mas aqui ficou meio claro, vamos refazer em outro lugar? Não, vamos com certeza. As pessoas querem te ajudar a fazer, assim, sabe? Então, eu acho que facilita muito. Hoje em dia, tu não precisa de uma verba altíssima, assim, para fazer, tu consegue fazer e viver disso também, dá para trabalhar com isso tranquilamente. Bacana. E agora, uma curiosidade, vai. Projetos para um futuro mais próximo. O que, que nós temos aí no horizonte, Henrico? Eu acho que eu vou acabar gravando com esse pessoal aqui que faz vinhos húngaros, né, na Serra Gaúcha. Eu tenho achado bem interessante a história, assim. Estou procurando ainda um fio condutor, assim, para ver se eu pego mais sobre a perspectiva do patriarca da família, que teve essa ideia, ou se... Estou ainda vendo qual que vai ser o direcionamento, mas acredito que lá vai ser o meu próximo trabalho. E uma coisa que eu penso mais a um médio, longo prazo é fazer uma obra de ficção também. Na Uhum. verdade, eu tenho um longa-metragem já feito, né, que eu mesmo escrevi, eu mesmo gravei. Só que assim, eu comecei a fazer esse longa-metragem sem dinheiro nenhum, só contando com a boa vontade das pessoas, assim, né? Então ele começou sendo gravado com muito pouco dinheiro e Uhum. depois comecei a ter vários incentivos, assim, né, da cultura e tudo. E o projeto foi melhorando, só que no final ficou um pouco Frankenstein esse trabalho, né? Como eu Uhum. estou acostumado muito a mão na massa, chega a fazer e, né, querer fazer, produzir as coisas a todo custo, eu acho que é uma lição, inclusive, para esse projeto aí que eu penso de médio, longo prazo, é realmente ter um pouco mais calma, né? Que eu quero É. fazer alguma coisa relacionada à Hungria também, uma história, né? Uma história, um média, um longa-metragem seria, na verdade, o ideal agora, eu acho. Olha só, Henrico, nós temos o nosso ouvinte aqui, Roland Lopes Bueno, de Poços de Caldas, Minas Gerais, já mandou aqui uma pergunta pra gente, perguntando, mas e os filmes de terror? O Roland gosta de filme de terror, volta e meia ele fala aqui com a gente dos filmes de terror. Um abraço a você, Roland Lopes Bueno, em Poços de Caldas, nossos amigos aí de Poços de Caldas também, Minas Gerais, lindíssima Poços, um forte abraço aqui de Curitiba. E aí, Henrico, filme de terror, e agora? O que nós vamos falar pro Roland? Olha, coincidentemente ou não, não vou falar que é um filme de terror, tá? Mas eu tô lendo o Chata no Tango, que tem o filme, né, do Tarabello, inclusive, na Hungria, que não é um filme de terror, assim, né? Mas ele Ah, é um filme com uma sombриedade, assim, mais mórbida, né? Mas na Hungria, eu vou te falar que eu não conheço tanto os filmes de terror, assim. Desculpa, tem o Taxidermy lá, né, que é famoso também, mas eu não sou tão
não sou tão fã Dos desse filmes tipo, de terror. desse tipo de Então, cinema. então nós Sim. não vamos ver o Henrico produzindo um audiovisual de terror tão cedo, então. Eu acho que provavelmente não. Olha aí, Alan, nós vamos ter que achar também um espaço aí para os filmes de terror, né? Mas então, Henrico, então, olha, eu tô muito feliz aí, foi uma descoberta aí muito bacana, nossa amiga Laís, né, que também aí nos ajuda lá de Jaraguá, nosso amigo, novamente nosso abraço aí a Laís e todos os nossos amigos aí de Jaraguá do Sul. E eu te pergunto, então, sob ponto de vista técnico, então agora a tua ideia é ter essa continuidade com o pessoal dos vinhos, né? Os vinhos húngaros que são produzidos. Eles trouxeram as uvas húngaras para cá? Cadarca, essas. Não. Sabe que a região de Tokaj, na Hungria, é a região, a região de vinhos mais antigas do mundo, né? Foi o primeiro lugar que começaram a ter essa ideia de ter um lugar propriamente para ter uvas para fazer vinhos. Olha aí. E pelo que eu entendi, eu não quero dar muitos spoilers, né? Mas eles usam uma técnica, né, que é antiga, assim, já não é muito mais utilizado. Por exemplo, sabe que para os vinhos Tokaj não tem um pessoal que faz da maneira antiga. Não estou querendo falar que vão fazer Tokaj aqui, pelo amor de Deus, né? Porque isso é só na Hungria lá que tem as uvas especiais para O isso. pessoal Mas, fica por nervoso exemplo, aí. eles, lá, o pessoal que tem o selo, né, Ah, do governo lá, que é oficial, que é tudo, eles não utilizam prensas mecânicas, eles colocam um peso em cima e assim, é só o que a uva consegue tirar, sem forçar, sem forçar o bagaço, né? É só o primeiro néctar, né, que se utiliza. E no exato. caso, aqui, não é o vinho Tokaj, mas eles utilizam esse tipo de procedimento, assim, a prensa, que é como se fazia, que eles têm eu também não entendo tanto de vinho, né? Mas pelo que eu entendi, assim, tem uma diferença, né, de você, da maneira, você fazer com máquina, você fazer à mão, e eu achei muito interessante porque tem esse resgate também da família, da história, os antepassados faziam dessa maneira na Hungria, vieram para cá, eu quero fazer uma edição especial do vinho, que vai ser feita, né, do início ao fim, seguindo a maneira antiga. Então, mais uma vez, uma história de uma coisa que aconteceu, né, que do passado está sendo resgatado, assim, para ser comercializado ainda aqui. Exatamente. E eles produzem outros vinhos, então. Já Sim, sim. produzem Até porque outros vinhos, né? comercialmente, né, não dá para fazer tudo à mão, né? Que senão ia ser muito complicado. Exato. Quer dizer, então já é uma vinícola e essa vinícola, então, ela está fazendo um projeto especial nessa questão dos vinhos húngaros, né? Desse modo antigo, entre aspas, de fazer o vinho, né? Exatamente. E então, Henrico, eu estou muito feliz, estou muito contente que no programa a gente vai chegando, vamos caminhando aí para o final do nosso programa, dessa nossa transmissão de hoje, e a gente sempre faz uma leitura de uma das obras da Biblioteca Panônica. A Biblioteca Panônica é uma iniciativa nossa aqui em Curitiba, de livros bilíngues, e você pode baixar esses livros gratuitamente no site hungria.curitiba.br serviços, literatura, e lá estão todas as obras da Biblioteca Panônica. Hoje nós temos 6 obras da Biblioteca Panônica e mais uma da Egil Gondolás, Um Único Pensamento, que é um pouquinho mais técnico, é um livro lá de geografia. Geografia e urbanismo, né? Geografia ativa, que o pessoal lá da Faculdade de Geografia, eu acho que até não é mais uma nomenclatura que eles usam, mas era, digamos, a nomenclatura inaugural desse tipo de visão do mundo dentro da geografia. E a gente faz essa leitura, né? Claro que eu faço com o baluarte, com esse homem que é a voz da rádio brasileira, Alexandre Domingues. Mas antes da gente iniciar, que eu faço a leitura em húngaro e o Alexandre em português, eu queria que você, Henrico, desculpe, deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que nos escutam e que gostariam de repente de seguir um sonho, de seguir uma ideia, porque a área que você está, eu pelo menos interpreto como uma área
extremamente competitiva, extremamente difícil, e você é um vencedor. Você tem aí vários prêmios na Hungria, no Brasil, já fez coisas com o SBT, com a MTV, e um reconhecimento como profissional e jovem, né? Você tem 36 anos, então qual a mensagem que você deixa para essas pessoas nas áreas que elas sonham, aquilo que elas querem? O que o Henrico deixa hoje para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui no programa? Bom, primeiramente quero agradecer, né, que você falou que eu sou um vencedor. Eu acho que eu Com estou em certeza. processo, na verdade, assim, né, não acho que, mas assim, uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu acho, as pessoas, principalmente quando eu estava fazendo curso de teatro, para ser ator em São Paulo, né, muitas pessoas tinham a ideia de que a oportunidade tinha que aparecer para elas no momento, e elas tinham que ir atrás dessa oportunidade, tinham que aproveitar o momento que a oportunidade aparece para elas, né? E eu acho quer dizer, eu acho não, tenho certeza absoluta, né, que quando você toma a iniciativa de fazer o seu projeto, se você tem uma ideia, assim, eu acredito que se você pôr em prática, mesmo que comece errado, né, mas comece, que nem foi o caso do meu filme lá, que infelizmente não ficou tão bom, meu primeiro longa-metragem, mas foi uma escola maravilhosa para mim aprender a fazer filmes, né, eu acho que as coisas funcionam. Se você tem força de vontade para fazer, se você acredita num projeto, tem uma ideia, coloca em prática, que talvez você não vai ganhar um prêmio com isso, sim, mas com certeza vai colher bons frutos, e isso com certeza vai ser, no mínimo, vai ser mais um degrau, né, na escada para você conseguir atingir seus objetivos. Que legal, muito bem. Olha lá, hoje, nessa manhã de quinta-feira, nosso amigo Henrico Yonamini Costa, cineasta, produtor, um artista, na realidade. E, com certeza, falei vencedor e digo de novo, um vencedor, porque é uma área, eu, pelo menos, dentro das minhas limitações, eu acho uma área muito difícil, tem que ter uma sensibilidade muito grande, e é arte, né? É um artista, e como todo artista, as coisas não são fáceis, né? E o nosso amigo de Poços de Caldas, Roland Lopes Bueno, manda mais uma pergunta aqui, Henrico. Vamos aproveitar você Uhum. para você responder. Falou: olha, aqui passou uma série brasileira de folclores do Brasil. Se você não pensa em fazer sobre o folclore da Hungria, já que você falou do Turul. E agora, Henrico? Eu acho maravilhosa a ideia. Nossa, isso é uma coisa que confesso que não tinha pensado antes, né? Não tinha pensado ainda nisso, mas faz totalmente sentido, né? Porque a gente tem no YouTube, principalmente, os contos folclóricos húngaros em desenho fazendo sucesso no mundo inteiro. Assim, várias organizações húngaras do mundo utilizam esses desenhos educativos, e são desenhos, por exemplo, que todos eles têm uma história relacionada com a parte de Tautos, né, que são dessa parte mais mística e coisa da Hungria, assim. Então, eu acho que é uma excelente ideia. Acho que vou ficar com isso guardado na gaveta. Muito obrigado pela dica. Ah, olha aí, Roland Lopes Bueno, novamente o nosso abraço aí participando do próximo Estação Hungria, que é Vetközi Megalo Magyarország. Boa ideia, tomara que chegue, né, Roland, essa do folclore. Também quero ver essa obra, porque aqui pela sensibilidade, pela característica tão humana do Henrico, com certeza vai ser algo interessantíssimo. Aliás, algumas obras que vieram a ser traduzidas à língua portuguesa, não agora, né, mas com algum tempo, elas traziam grandes problemas na tradução, inclusive para chegar ao Paulo Ronay, né, grande Paulo Ronay, a dizer que eram obras contra a cultura húngara, né, a ponto de serem tão modificadas, tão mutiladas por uma tradução ao gosto do leitor, meu diretor Alexandre Domingues. Então, a tradução de uma obra, a interpretação dessa, que não é uma interpretação, mas você conseguir traduzir é uma coisa complicadíssima. E uma obra audiovisual, então, ela eu acho que um pouco mais, porque você tem que captar uma série de coisas, entender e com sensibilidade suficiente de não desfigurar aquilo, mas também não deixar de colocar a tua marca, a tua assinatura, né? E isso que faz você um grande artista aí, Henrico. Muito feliz mesmo de ter a tua companhia,
de dividir essa manhã hoje com você, viu? Olha, uma experiência muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. E agora, meu amigo Henrico, Muito obrigado, eu que agradeço. não, eu vou dizer para você, antes de eu te passar a palavra final, né? A gente no tribunal ou nas coisas que são mais formais, né? Nas apresentações, nos congressos, sempre tem a palavra final do palestrante, né? Mas antes da sua palavra final, claro que nós vamos ouvir a voz dele, esse homem que é a voz da rádio brasileira, essa voz que faz tremer as bases aqui da sede da Rádio Paraná Oficial. Alexandre Domingues, bom dia. Bom dia, doutor Marco Schettino. Bom dia, ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Bom dia, ouvintes do programa Próxima Estação Hungria. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar participando desta tradução maravilhosa, desta grande obra, O Oitavo Distrito de Deus. Uma obra escrita por Daniel Levente Paul e traduzida, né, por um nome, né, versões portuguesas revisadas por Ayrton Uchoa Neto. Exato. E traduzida por Ernesto Rodrigues. Lembrando que essas obras você encontra, sim, através da página do Consulado da Hungria, o Consulado da Hungria no Paraná. No Paraná. E, lógico, grande incentivador, né, da literatura é o nosso grande cônsul honorário da Hungria, Dr. Marco Schettino. Doutor Marco, hoje eu estava aqui folheando, né, mais uma vez, como toda quinta-feira, né, a gente dá uma olhada e a gente vê, é uma obra maravilhosa, né? E eu me encho de motivação toda vez que eu leio alguns trechos, porque eu vejo que trabalho maravilhoso que foi feito, né? Essa tradução maravilhosa do Daniel Levente Paul, Oitavo Distrito de Deus. E hoje, aqui na página 81... Né? Deixa eu chegar lá. Aliás, meu amigo Alexandre Domingues, acabei de baixar o livro. Acabei de baixar. Como é que faz para baixar o livro, doutor? hungria.curitiba.br, serviços, literatura, e lá você encontra todas as obras da Biblioteca Panônica gratuitamente. Para custo zero. Zero, não paga nada. Não tem, então a pessoa não precisa ficar preocupada. Nada. Não tem. Abnegadíssimo Daniel Paul, abnegadíssimo professor Ferenc Paul, pessoas aí que são incansáveis, né? Isso é muito importante, incansavelmente. Doutor Marco, pelo incentivo à cultura. Exato. Né? Hoje as pessoas, a cultura, a literatura, a leitura, é muito importante no Brasil, né, nós termos hoje a literatura gratuita. É né? verdade. Hoje, na correria do dia a dia, as pessoas dificilmente conseguem estar numa biblioteca pegando um livro, a correria é muito grande. Verdade. E aí o Consulado Honorário da Hungria acaba deixando aí à disposição de pessoas apaixonadas, primeiro por ler, né? Que isso, quem tem essa paixão por leitura, são pessoas que, eu digo o seguinte, são pessoas abençoadas por Deus. É verdade. A leitura, as pessoas perguntam para mim, doutor Marco, falam assim, mas Alexandre, como que é ser radialista? Né? O que eu preciso para ser locutor? O que eu preciso para ser um comunicador? E eu falo para todo mundo, precisa ter esse teu vozeirão? Eu disse assim, não precisa ter o vozeirão. Precisa ter vocabulário. Precisa ter cultura. É importante. Precisa ter informação. Isso ajuda. Não que as pessoas pensam que a voz, não adianta você ter uma voz e não saber falar. É a mesma coisa, eu uso aquele exemplo que todo mundo usa, né? É porque eu tenho uma Ferrari e não sei andar de Ferrari. Né? Você pode ter uma Ferrari, mas se você não souber dirigir, não vai adiantar nada você ter a Ferrari, você não vai poder sair com ela. Então, se você quiser entrar na comunicação, a primeira coisa que você tem que fazer é amar ler, é amar a cultura, é amar a notícia. E eu sempre fico feliz quando eu vejo um incentivo à literatura. E o Consulado Honorário da Hungria, através de sua página,
você pode ter realmente o acesso gratuito a essa coleção maravilhosa da Biblioteca Panônica e, com certeza, né, você conhecer um pouco da cultura e também um pouco, não só da cultura e da tradição húngara, que é muito importante para que as pessoas conheçam também, porque tem gente que não... porque eu não tenho condições de ir até a Hungria. Mas a Hungria te dá condições de você conhecer a cultura e a tradição. Sim. E tem do nosso convidado de hoje, do Henrico, na página do YouTube dele, que pode efetivamente você conhecer ainda mais obras audiovisuais de uma qualidade, de uma cultura e de uma sensibilidade ímpares. Eu estava escutando a entrevista. A entrevista maravilhosa. Hoje foi maravilhoso. Maravilhosa. E olha só, né? Hoje nós chegamos, doutor Marco, a 173 mil aparelhos conectados. Olha aí, muito obrigado. Essa entrevista maravilhosa. Me chamou a atenção porque não era nem para eu ter entrado para ver ali a audiência. A audiência, eu bati num botão ali, apareceu a audiência. Olha aí, que e eu bacana. falei assim, que impressionante. Depois eu vou passar para o amigo, mas só na Alemanha, doutora, só na Alemanha, mais de 1.400 aparelhos conectados. Que bacana, olha só aí, Henrico. O pessoal tá ouvindo, tá bem interessado aí na sua obra, em toda essa atividade que você fez, e a gente agradece a paciência comigo, porque, como eu falei, eu falo muito, eu falo bobagem, né? Muito, fantástico. muito obrigado aos nossos amigos, e vamos para a nossa leitura? Vamos para a nossa leitura. Página 81 do 8º Distrito de Deus. Azur Njortsali Kerulet. Eu não entendi nada que o senhor falou. 8º Distrito de Deus. Tá entendendo em húngaro, Henrico? Eu entendo, né? Mas eu tenho às vezes, assim, com conjugação de verbo, tem alguma dificuldade, assim. Olha, se fosse só você, Henrico, eu já estava feliz, viu? Eu vou lhe dar uma dica. Se você ainda não baixou essa obra maravilhosa, que você baixe o 8º Distrito de Deus, porque quem conhece, né, quem tem oportunidade, que eu tenho tido todas as semanas, de ler um pouco dessa obra, um capítulo por obra, por semana, você fica apaixonado, né? E até a forma de escrever, né, que é diferente. Até hoje eu me bato, e olha que eu sou muito bom na leitura, mas até hoje eu me bato porque algumas concordâncias, né, ela é diferente. Ela é diferente. Tem uns pontos ali nos lugares que eu não colocaria ponto. Eu só colocaria uma vírgula. Essa foi a tradução pelos nossos professores portugueses, e a revisão do nosso professor Ayrton Show aqui no Brasil optou-se por respeitar a tradução portuguesa. Então pois. De Cascais. Cascais. Então eles fizeram essa tradução, então a nossa exatamente para manter o rigor e principalmente a qualidade da tradução. Você sabe, doutor, que teve uma pessoa, eu acho que foi umas 3, 4 semanas atrás, que eu fiz uma leitura, passou uma hora mais ou menos, me ligaram. Alexandre, você não é ruim de leitura? Eu disse assim, rapaz, eu me bato até hoje. Agora que eu estou começando a entender, a dar ênfase aonde é para dar, aonde tem que puxar menos, aonde tem que puxar... que é completamente diferente a leitura. A tradução a gente manteve. Claro que nas outras obras nós tivemos obras que foram traduzidas diretamente para o português do Brasil. Né? Mas esta, como foi a primeira obra da Biblioteca Panônica, nós utilizamos muitas das traduções que foram originalmente feitas pelo professor Ernesto Rodrigues. Certo. Grande professor, doutor Ernesto Rodrigues. Nosso abraço aí ao professor Ernesto Rodrigues. Vamos lá, doutor? Opa! Página 81. Reze por mim. Imádkozzoneget értem. Uma mendiga ajoelhava-se frente à igreja protestante da Praça Calvin. Egy kolduszasszony telt el a Calvin téri református templom előtt. As mãos em oração, olhos cravados no céu azul nublado de Deus. Kezet ímára kulcsolta, nezet meredtem a győstön felhős kek ége fele.
boca desdentada, abrindo e fechando numa prece muda. Sayanema ahitatal nirchukodot tatogot foghiyashan. Um jovem estudante universitário elegante, como são os de direito. Ek fiatal legetemista fiu elegans mint a yog halgatok. Aproximou-se, tirou do bolso de trás uma nota de 1.000 e colocou-a nas mãos da velhinha, sorrindo, jubiloso. Kanyarodott fele a farzsebebe turt, eg esrest csúsztatott az asszonyket tenyere köze. Interceda por mim, já que está em contato com ele. Sonja már az érdekemben, maga kapcsolatban van vele. Imádkozom egyet értem. Reze por mim. Imádkozom egyet értem. Estou a saltar de uma menina para outra. Bem, preciso. Most megyek az egyik lánytól a másikhoz. Rám fér. Esse foi Daniel Levente Pau, a obra O Oitavo Distrito de Deus, disponível na Biblioteca Panônica, no sítio hungria.curitiba.br. Serviços Literatura. Henrico, suas considerações finais, meu querido amigo. Gente, eu tô maravilhado com vocês aí. Fantástico, fantástico mesmo. gente, Que com você. incrível, que coisa legal, que iniciativa bacana da Biblioteca Panônica, né? E agora eu tava ouvindo você falando húngaro com português e tudo, pensando. Eu tava tão assim, focado nas palavras, assim, que você tava falando tudo, que eu até, tipo, eu escutava, assim, tava aprendendo muito, para mim, assim, escutar a gramática foi muito bom. Alguns detalhes, por exemplo, o negócio do reformatus para protestante, eu sempre achava que reformatus já era calvinista, na verdade, algumas coisas que você falou, assim, eu fiquei maravilhado. Parabéns mesmo. Que bom, obrigado. Quero agradecer, então, a Rádio Paraná Oficial, né, vocês, doutor Mauro, que me recebeu aqui também, o Alexandre aí, fantástico, vocês estão de parabéns, fazendo um incrível trabalho, realmente a leitura é uma coisa muito importante. Eu tenho o objetivo, né, de ler um livro por mês. Olha aí. Então, nossa, eu fiquei fã de vocês, com certeza estarei sintonizado agora, ouvindo também. Agora também, vim como convidado, agora também com certeza como ouvinte da rádio. E nós também, muito felizes com a tua presença, felizes aí, e com certeza teremos o Henrico novamente aqui, se assim der certo, na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria. Temos mais que conversar aí, Henrico. Muito obrigado pelo convite, e agradeço também sinceramente o meu forte abraço a você, minha amiga, meu amigo, que nos acompanha na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, que é Verköző Megáló Magyarország. Um forte abraço a todos vocês. Henrico, meu amigo, vamos continuar falando, conversaremos ainda muito mais. Teremos aí com certeza uma nova oportunidade sua aqui no nosso programa Próxima Estação Hungria. E hoje me despeço então de você, Henrico, e dos nossos amigos e amigas que nos acompanham, desejando um excelente final de semana, um final de semana cheio de muita paz, de muita saúde. Vamos ver se o sol aparece aqui por Curitiba, não sei como é que está o tempo aí em Nova Petrópolis, mas aqui em Curitiba a gente está num tempinho mais acanhado, a coisa está um pouquinho mais friozinho. Vamos ver se nós vamos ter um pouquinho de sol esse final de semana, mas mesmo se não tiver, a gente aproveita para descansar um pouquinho, repor as energias, estudar, fazer nossos projetos, e também desejo aos nossos ouvintes, os nossos amigos que nos acompanham, esse mesmo entusiasmo, esses mesmos projetos novos que nós vimos aí, projetos como o Henrico muito bem definiu, né? Narrativas em andamento, narrativas que ainda estão dinâmicas, que ainda estão acontecendo, que tenham diversas dessas para todos vocês, meus amigos e minhas amigas aqui que nos acompanham nesses próximos dias, e nos vemos na próxima semana, quinta-feira, às 8 horas, aqui na Rádio Paraná Oficial.
Muito obrigado, fiquem com Deus e um forte abraço. Doutor Marco, um forte abraço para o senhor, para todos que estão nos ouvindo e desejo ao senhor o mesmo, né? Um ótimo final de semana, porque a gente sempre, como apresentador, a gente deseja um final de semana para todos, né? E ninguém oferece para nós. Então eu me achei na obrigação de entrar aqui agora e oferecer aí ao senhor o melhor final de semana. Muito obrigado, desejar igualmente. aí o melhor que Deus tem reservado Amém, para a sua amém. vida. Muito obrigado. Um forte abraço, Alexandre Domingues, meu grande diretor.